Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalismo. Estou hoje mais uma vez aqui com o Daniel, né, um dos nossos analistas, né, para falar hoje a respeito de dados econômicos, né, na verdade para falar um pouquinho de produção industrial e balança comercial. Né. A gente fala muito a respeito aí de PIB, de dólar, de inflação, de Selic, que acaba deixando às vezes de lado outros indicadores que são importantes a gente entender a dinâmica deles também, né? Como o Daniel tem passado aí nos relatórios, a perspectiva é de que a gente mantenha o juro baixo, né, por um bom tempo, a inflação também não tá incomodando. Então a gente resolveu trazer esses, como eu comentei, esses outros indicadores aí para bater um papo. Tudo bem, Daniel? Opa, tudo bem, Thiago? Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou falar aqui então sobre produção industrial e um pouquinho de balança comercial aí, que são itens relacionados, né? Tem uma correlação direta entre os dois casos. Para isso eu vou compartilhar minha tela aqui para... Tá certinho aí? Oi, tá ok sim. Tá ok? Tá. Bom, aqui então, em relação à produção industrial, né? Vou ocultar aqui. A produção industrial, então, ela vem aí com crescimento nos últimos meses, tendo apresentado uma retração somente aí em janeiro, né, nessa comparação de mês a mês, né? Então, na passagem de dezembro para fevereiro, a gente pôde observar, de dezembro para janeiro, desculpa, a gente pôde observar aí uma queda de 2,2% aí na produção física do setor, né? E agora, na passagem de janeiro para fevereiro, a gente observou aí um crescimento, né, uma variação positiva de 0,2%, com ajuste sazonal, só que essa variação positiva ela veio abaixo da projeção, que era de 0,6%. Na comparação com fevereiro de 2017, essa variação ela veio de 2,8%, mostrando já aí um crescimento ano a ano, mas esse crescimento também veio bem abaixo da projeção, que era de 4%. Então, o que, que isso demonstra? Isso demonstra que a atividade econômica ela deu meio que uma moderada, ela deu uma baixada nesse primeiro trimestre, né, principalmente nesses primeiros 2 meses, que foram os dados que já foram divulgados. É, então, deu uma diminuída, né, com a retração de 2,2% e agora um crescimento fraco aí de 0,2%, mas isso veio a partir de alguma surpresa. Bom, o primeiro caso não é uma surpresa, que o resultado foi impulsionado por bens de consumo duráveis, né? Um crescimento de 1,7% na comparação aí entre fevereiro e janeiro de 2018. Isso impulsionado principalmente por eletrodomésticos da linha marrom, que são aí basicamente produtos eletrônicos de uso doméstico. E dentro desse caso aqui, tem muito o caso da produção de televisores, que estamos em ano de Copa do Mundo, e a produção desse item ele tem uma correlação muito forte com o evento. Né? Então, além de eletrodomésticos da linha marrom, que são, nesse caso, basicamente muito impulsionada pelos televisores, tivemos também destaque para a produção de motocicletas e mobiliário. A surpresa nessa passagem aí de janeiro para fevereiro e também na comparação com fevereiro do ano passado, que caiu 5,5% na comparação anual, e nessa comparação de passagem de janeiro para fevereiro caiu 5,2%, foi a relação da produção na indústria extrativa, que é aí basicamente relacionada a petróleo e minério de ferro. O coordenador de pesquisa do IBGE, inclusive, disse que essa queda foi muito focada no minério de ferro. Então, se for observar, a queda da produção industrial ficou focada nesse ramo de atividade, nesses dois ramos de atividade. Então, é uma questão pontual, né? Então, sendo uma questão pontual, não é algo conjuntural, né? Então, é isso que é importante observar. Veio abaixo do esperado, mas veio abaixo do esperado por uma questão pontual. Outra questão que é importante observar, e isso eu estou falando para a questão da projeção do PIB. Eu acredito que isso tudo não vai interferir na projeção do PIB para o final do ano, na composição dos 12 meses. Até a abertura da indústria, né? Na passagem de janeiro para fevereiro, 14 das 26 atividades tiveram variação positiva. Então, tem mais ramos de negócio aí, então,
apresentando crescimento na produção, e na passagem de ano, né, de fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, é maior ainda a abertura da indústria, que passou não é de 14, é de 18 das 26 atividades, então tiveram uma variação positiva, o que mostra essa questão conjuntural, né? Que essa queda, essa questão que veio abaixo, então, é uma questão mais específica, e mesmo na pior das hipóteses, se a produção industrial ela vier realmente abaixo, aí, que temos uma perspectiva de um crescimento anual aí de 4% na produção para o final do ano, mesmo que venha abaixo a produção industrial, eu acredito também que não vale revisar o PIB para baixo hoje, porque eu acredito que o agronegócio vai surpreender novamente, né? Nós já tivemos, inclusive na questão das safras, né? Safras recordes aí em 2017. 2018 vai ficar um pouco abaixo, né? Já inclusive foi mencionado aí por pessoas do setor. Então, eu acredito que com esse conjunto todo aí, eu acredito que não vale revisar o PIB para baixo hoje. E também na questão do consumo, ainda é uma questão meio difícil de mensurar. Nós temos aí a queda do estímulo do FGTS, então nós temos uma maior dependência do mercado de trabalho, que tem aí ainda um índice de desemprego muito alto, mas em queda, né? E também outro ponto que deve ser observado nessa questão do consumo é a inadimplência, que deu um repique aí nos últimos períodos, mas também está no longo prazo aí, tem uma tendência de baixa, e isso tudo deve interferir no consumo. E além disso, a questão do crédito, do mercado de crédito, tem a questão aí que o Banco Central divulgou que vai reduzir o recolhimento compulsório, né? Então, o que vem acontecendo? A taxa de juros, a taxa básica de juros, ela não vem, ela vem caindo, mas ela não vem sendo repassada para o mercado. Por quê? Porque, obviamente, o risco para o credor ainda é muito alto, para o banco, no caso, e a oferta de moeda ainda não é suficiente. Então, reduzindo o recolhimento compulsório, que é o dinheiro que o banco tem de depósitos à vista que fica parado, o banco vai ter mais dinheiro para emprestar, tendo mais oferta de moeda, obviamente acabará então tendo aí uma queda nos spreads e na taxa repassada aí então para o mercado. O último destaque aqui em relação à produção industrial é que a gente vem observando aí um crescimento de investimentos na Argentina, que é um mercado importante aí para a indústria nacional, e também é outro fator aí que pode contribuir para a manutenção desse crescimento aí que atingiu o fundo do poço, aí, diríamos assim, em 2016, e já estamos aí mais ou menos 15% abaixo do pico de 2013, e alguns setores, aí, como eu vou mostrar para frente, vem apresentando recuperação. Essa aqui mais para o pessoal dar uma observada aí na comparação com fevereiro de 2017. A gente pode destacar aí, óbvio, o primeiro lugar ali que são equipamentos de informática e produtos eletrônicos, teve um crescimento de 29%, mas também alguns setores que são importantes para a economia, que é o crescimento da produção de veículos automotores, reboques e carrocerias, celulose e papel, e perfumaria, sabões e produtos de limpeza. Então, todos esses com crescimento acima de 10%, e o primeiro lá com crescimento de quase 30%. O destaque negativo aqui, assim como eu mencionei anteriormente, que na passagem de janeiro para fevereiro, a queda na indústria extrativas, né, que é ali minério de ferro e petróleo, teve uma variação negativa de 5,2%. Na comparação com fevereiro de 2017, também teve uma queda até maior de 5,5%. Né? E isso é uma questão, até o próprio coordenador da pesquisa, do IBGE, falou que isso é uma questão, eles não entram muito em detalhes no caso, que é uma questão operacional, não é uma questão da demanda do mercado interno em si. Então, é uma questão operacional que irá, então, provavelmente irá se resolver nos próximos períodos, é o que nós esperamos, até porque foi uma surpresa essa variação negativa. Aqui também agrupando as atividades, né, em setores, né, de uma forma mais consolidada. O que nós podemos observar aqui é o crescimento de 15,6% em bens de consumo duráveis e 7,8% em bens de capital, que são os setores que mais sofreram com a crise, né? Foram os setores que apresentaram maior queda na produção nos últimos anos. Então, os destaques dentro de bens de consumo duráveis, que é o destaque aqui, eletrodomésticos da linha marrom, na comparação com fevereiro de 2017, cresceu 41%, motocicletas 24% e móveis 7%. Esse movimento foi parcialmente impactado
pela queda de 2,5% em eletrodomésticos. Então, de uma forma geral, esse é o destaque para bens de consumo duráveis. E bens de capital, que é um crescimento aí, e a gente já falou em outros relatórios que a produção de bens de capital, principalmente na questão do consumo doméstico, ela está ainda muito mais voltada para a reposição e ainda faltando aquela questão ah, de compras, no caso, e de vendas, obviamente, para expandir, né, para projetos de expansão e para novos projetos, né? Então, esses bens de capital está sendo produzido então para a base já existente, principalmente. Então, o destaque aqui vai para equipamentos de transporte, né, que no caso destaque para caminhões e tratores para reboque e semi-reboques, com um destaque negativo para a queda de 13%, mais ou menos 13% em bens de capital agrícola. Então, de uma forma geral, em relação à variação entre fevereiro de 2017 e 2018 é isso. E por final aqui, dar uma rápida olhada na balança comercial, que foi divulgada agora também no início da semana, e já com dados do trimestre, né? O superávit ele veio um pouco abaixo de 6,3 bilhões em março, e também é outro indicador aí que veio abaixo do esperado. O esperado pelo mercado era em torno de 6,4, 6,5 bilhões, veio abaixo esse superávit, que é uma indicação aí do crescimento das importações, né? Que está diretamente correlacionado aí com a questão do crescimento da economia. A economia vai crescendo e a indústria vai precisando aí de insumos e principalmente aqui, como a gente pode ver ali embaixo, aumentando a compra de bens intermediários, né? Que é basicamente aí 60% do total desses intermediários são insumos industriais de mais alto nível, assim, que são produtos eletrônicos, né? Então, com esse maior dinamismo na economia, a perspectiva é de crescimento nas importações, mas, óbvio, com esse susto aí, digamos assim, em relação à variação da produção industrial, o mercado vem esperando um menor crescimento nas importações, mas como eu falei anteriormente, ali é uma questão pontual. Eu acredito que as importações vão apresentar crescimento, mas na base anual, a gente tem uma base, tipo, ano passado já vinha com uma base elevada, então, na comparação anual, talvez essa variação não seja tão grande, mas de mês a mês, eu acredito que as importações venham a crescer juntamente com o crescimento da economia. Mas, Thiago, no mais, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu uma boa explanada aí na produção industrial e um pouquinho aqui da balança comercial. A gente vem aí percebendo, né, esses mês a mês, né, vem vindo esses indicadores aí, alguns divulgados toda semana, né, da recuperação da economia muito forte também no último trimestre do ano passado, com exceção dessa questão pontual que tu comentou de minério, basicamente, né? E até setores que tinham sofrido muito na crise, setor automobilístico e principalmente o setor imobiliário, né? Então, bacana, acho que deu para ficou bem elucidativa essa questão dessa recuperação, né? Uhum. Não, mas a perspectiva é essa. Eu acredito que não tem por que revisar para baixo. Talvez em relação ao relatório Fox possa haver algum reajuste para baixo no PIB, mas de acordo com a nossa projeção, eu acho que não vale revisar para baixo o PIB do fechamento do ano, que continua ali em torno de 3%. Maravilha, então. Valeu, Daniel. Um abraço aí, meu velho. Valeu, abraço. Até mais.